agora vamos exercitar as equações de Gauss para os espelhos esféricos. Vou começar fazendo esse primeiro exercício que está aí, ó, que se refere a um espelho côncavo. Tá? Vamos fazer uma leitura dele. O raio de curvatura de um espelho côncavo é 100 centímetros. À sua frente, situado perpendicularmente ao eixo principal e a 150 centímetros de seu vértice, está um objeto de 4 centímetros de altura. Determine a distância focal do espelho, a abscissa da imagem formada, a altura da imagem formada e a natureza da imagem. Então, começo como? Já estou fazendo um desenho aqui, um esboço do desenho. Ele não disse que o raio de curvatura desse espelho é um raio de 100 centímetros. Ou seja, o raio representa a distância do centro até o espelho, 100 centímetros. Então, vou colocar essa informação. Se o raio vale 100 centímetros, primeira coisa que eu sei é que a distância focal é sempre metade do raio. Se o centro até o espelho tem 100, o foco está aqui no meio, essa distância focal F vale 50 centímetros. É essa distância aqui, ó, F. Certo? Agora, ele diz que o objeto se situa a 150 centímetros do espelho. Eu vou tentar fazer o mais possível proporcional. Ó. Se o foco é 50, isso aqui é 100, então eu vou pegar 50 junto com 100, 150. Então o objeto estaria por aqui para tentar fazer um desenho mais próximo possível, né, da informação do exercício. Ele também fala que o objeto mede 4 centímetros. O que é o tamanho do objeto? Lembra? Tamanho do objeto é o Y. 4 centímetros. O que mais que eu sei? Que a posição deste objeto vale 150 centímetros. É essa informação aqui, né? Do objeto até o espelho, isso é o P, posição do objeto. Então, nessa situação, vamos fazer o esboço da imagem. Ó. Todo raio que chegar no espelho paralelo ao eixo principal sai na direção do foco. Vai embora. Beleza. Sempre faço isso, ó. Raio que chega uma setinha, o raio que sai duas, para a gente não fazer confusão. Eu preciso sempre, para achar a imagem, olhar os raios refletidos pelo sistema, tá? O outro raio é aquele raio que eu jogo aqui no vértice, exatamente no meio do espelho. Esse raio sai fazendo um ângulo igual com o eixo. Ângulo igual, lembra? O que eu faço? Pego o objeto e meço o mesmo tamanho aqui embaixo. Mesmo tamanho embaixo dele. Tá? Então, esse mesmo tamanho dá aqui. É nesse ponto que o raio que bateu no vértice vai passar. Então, esse é o outro raio que sai do meu sistema. Todo raio que vier no vértice vai fazer aqui ângulos iguais com o eixo principal. A diferença do anterior é que agora, ó, os raios que saem do sistema, eles se cruzaram aqui, ó. Por isso que é importante marcar para você não misturar um que está chegando com um que está saindo. São sempre aqueles raios que emergem do sistema, que saem do sistema. Então, esses raios que saem do sistema se cruzam aqui. Então, quer dizer que eu tenho uma imagem aí. Esse cruzamento agora embaixo do eixo, ou seja, agora é aquela imagem que é de ponta cabeça, ela é invertida. Onde que está essa imagem? Entre o centro e o foco. Não só isso, o meu desenho, numa escala razoável, me diz que se o objeto tem um tamanho, ó,
parece que a imagem tem metade desse tamanho. Onde que está a imagem? Ó? Entre o centro e o foco, parece que ela está muito próximo aqui do meio bonitinho. Pode não estar no meio exato, né? Saber exatamente tem que usar as equações. Mas um desenho bem feito em escala e em proporção te ajuda muito a não cometer alguns erros que são grosseiros. Ok? Então vamos lá. Primeiro, começo pela equação dos pontos conjugados ou pela equação do aumento linear. Então vamos escrever as duas aqui, né? Primeiro, a gente sempre começa cálculo pelo que o problema pede. O problema quer inicialmente achar a posição da imagem. Então a posição da imagem, veja, ela aparece, o pelinho aparece nessa equação, mas aparece nessa aqui também. O que eu tenho inicialmente? O que eu tenho inicialmente? Eu sei qual é a distância focal, 50, e eu sei qual é a posição do objeto, 150. Sei também a altura desse objeto. Então vamos marcar o que a gente conhece. Ó. Eu sei quanto vale o F, eu sei onde o objeto está, é o P, eu sei a altura desse objeto, é o Y. Ou seja, ó, eu não sei a altura da imagem, eu não sei a posição da imagem. Então, se eu não sei a posição da imagem, nessa equação de cima, você tem 3 variáveis que você conhece 2. Então, se você começar por ela, você calcula a terceira. Na de baixo, se eu usar a igualdade das frações, são 4 termos e eu desconheço 2. Então, não dá para sair calculando com ela. Tá? Então, realmente, quando ele pede a posição do objeto no item A, eu vou lá fazer o uso da equação dos pontos conjugados. 1 sobre F, 1 sobre 50, um espelho côncavo, foco está na frente do espelho, então foco positivo. Tá? No espelho convexo, o foco está lá atrás, o foco vai ser negativo. É 1 sobre P, posição do objeto, que é 150, mais 1 sobre P', posição da imagem, que eu não sei, é o que eu vou calcular. Ok? Então daí para frente agora é só matemática, né? Vamos transferir tudo que é número aqui, ó, para o lado esquerdo. Ó, 1 sobre 150 é positivo, então ele vai para o outro lado, essa fração vai ficar negativa. Menos 1 sobre 150. Sobrou lá 1 sobre P'. Tira o mínimo. Uma saída é você somar frações que têm o mesmo denominador, que é igual a tirar o mínimo, né? Quer dizer, se 50 eu multiplicar por 3, vira 150. A outra fração já tem um 150 embaixo, mas se eu, de 50 para virar 150, multipliquei por 3, vou fazer a mesma coisa lá em cima. Vou pegar o 1 e vou multiplicar por 3. 3 sobre 150 é equivalente a 1 por 50. Só que ao fazer isso, o que eu fiz? Transformei duas frações com o mesmo denominador. Denominador igual, só fazer a conta do numerador. O que eu tenho que fazer? 3 menos 1. 2. 2 por 150, isso é 1 sobre P'. Vamos inverter as frações. 1 sobre P' vai ficar P' sobre 1. P' sobre 1, dividir por 1, não precisa escrever, é só o P'. Eu inverti a fração, então desse lado vai ficar 150 sobre 2, 75 centímetros. Ou seja, ao usar a equação, eu obtive a posição da imagem e não só isso. Posição da imagem já era mais ou menos esperado, né? Lembra que a gente falou? Que essa imagem deve ficar mais ou menos no meio do centro e foco. O centro está a 100 e o foco está a 50. Quem está na metade do 100 e do 50? O 75. Tá? Mas o que confirma que está no meio é o cálculo, o desenho indica. Por isso que é bom fazer um desenho razoável, né? Beleza. Mas aqui também, ó,
eu achei uma posição de imagem positiva. Eu achei mais 75. Toda vez que você achar uma posição de imagem positiva, quer dizer que é uma imagem que está na frente do espelho. Portanto, ela é uma imagem real. E toda vez que nós temos uma imagem real, ela também é invertida. Então a gente consegue calcular a posição e já saber duas características dessa imagem, que ela é real e que ela é invertida. Ok? Agora, para calcular o tamanho dessa imagem, onde que ela fica, tá? Qual é o tamanho? Agora eu vou usar essa equação. Y' sobre Y é conhecido o tamanho do objeto. Isso é igual a menos, faz parte da fórmula, menos o P' menos o 75, dividido pelo P, que era conhecido que valia 150. Tá? Fazendo isso, 75 e 150 é metade, né? Então se eu simplificar vai dar um 2 aqui embaixo. O 4 vai lá para cima, tem um menos, então o Y' ele é o menos e o 4, e sobrou um 2 embaixo, menos 2 centímetros. Ou seja, se a pergunta é qual é o tamanho da imagem, eixo Y, né? Qual é a ordenada da imagem, o tamanho vale 2. Qual é a ordenada? Menos 2. Por quê? Porque é para baixo. Tá? E aí eu posso fazer exatamente o contrário. Se a altura da imagem deu negativa, o que isso representa? Que a imagem é invertida. Ah, mas se ela é invertida, ela é real. Então essa associação sempre vai ter que funcionar. Quando o Y' for negativo, o P' é positivo. E vice-versa. Ok? Difícil? Não é difícil, a matemática é simples, mas tem que pegar alguns exercícios para fazer, para treinar, ok? Beleza? É isso aí. Um abraço. Física em casa.